Olá alunos do Instituto Federal do Maranhão. Muito obrigada pelo convite e estar partilhando com vocês desse evento lindo e que move muito meu coração. Falar de afrodescendência, de racismo, de discriminação e de preconceito sempre foi um tema muito importante dentro dos meus estudos, da minha trajetória de vida, e vamos conversar um pouquinho nesse vídeo sobre essa temática. Em 2013 eu escrevi esse livro que se chama Afro-Resiliência. E foi o começo dos meus estudos nessa área da questão dos afrodescendentes, do racismo. E nesse estudo eu busquei identificar os aspectos psicológicos que estão presentes em situações de discriminação e preconceito, né? E é por isso que o evento de vocês se chama Abolição Inacabada. Porque se a abolição tivesse acontecido e não tivesse ficado tantos, fragmentos de comportamentos, de pensamentos, de ações que ainda fazem a diferenciação entre brancos e pretos no Brasil, a gente não estaria fazendo esse evento hoje falando de abolição inacabada. Se a gente fala de abolição inacabada, é porque ainda existe uma grande diferença, mas uma grande diferença mesmo, entre a população branca e a população preta no Brasil, né? Que segundo o IBGE, nós somos brancos, pretos, pardos, né? E as pessoas que são imigrantes que entram aí na categoria de amarelo. Enfim, falar de abolição inacabada é falar de todo esse processo de silenciamento que sempre aconteceu no Brasil. Vocês lembram? Bora fazer aqui uma volta ao passado. Vocês lembram o que vocês estudaram no ensino fundamental, né? No primeiro ciclo, no segundo ciclo, sobre a questão da escravidão, dos homens e mulheres que foram escravizados, né? Eu tenho 40 anos e a gente estudava isso de forma muito sutil. E aí, quando eu lembro desse passado, eu lembro sempre daquelas fotos, né, dos homens sendo chicoteados, de sofrimento, né, do capitão do mato. Então, o negro, dentro da nossa educação, ele sempre foi colocado como um ser, como uma pessoa inferior, né, inferior ao branco. E as histórias foram narradas dessa forma. É por isso que hoje a gente ainda encontra tantos problemas ligados realmente à psicologia, problemas de baixa autoestima, problemas de síndrome do impostor, exatamente. Síndrome do impostor é um conjunto de sinais e sintomas que algumas pessoas têm de sempre estar se achando que ali não é o lugar. Por exemplo, consegui minha vaga no IFP do Maranhão, aqui não é o meu lugar. E isso está ligado muito a essa construção dessa identidade de não pertencimento à educação, não pertencimento à cultura, de não se ver na mídia. Até pouco tempo a gente quase não via negros, né, sendo protagonista das novelas da Globo, negros sendo colocado na posição de cientista, de heróis. Então tudo isso influencia a nossa construção da nossa subjetividade. E aí a gente vai desenvolvendo esses pensamentos totalmente distorcidos, né? Do que é ser negro, do que é estar nessa situação de estar incluso na sociedade. Então, quando a gente trabalha a questão da abolição inacabada, é buscar essa reflexão. A partir de nós, isso pode ser quebrado, né? Porque quando se dá a oportunidade para uma pessoa afrodescendente até estudo, até educação, ela consegue se desenvolver em todas as suas potencialidades. Então, o que a gente acredita é que falta mesmo é a oportunidade, né? E aí as políticas, quando a gente fala de educação, vamos pontuar agora a questão da educação, a educação tem um débito muito grande com isso, né? Eu entrei na faculdade em 2004 pelas políticas de ações afirmativas. No meu tempo, nem ProUni não tinha. E era muito estranho entrar na faculdade particular, ser bolsista e ver assim aquela massa de pessoas brancas, né? Não existiam pessoas negras na universidade na minha época, né? Em Teresina, Piauí, em 2004. A gente contava assim nos dedos, né? Era aquela multidão de pessoas brancas na hora dos intervalos, nas salas. Tinha salas que eram 100% pessoas brancas. Então as políticas de ações afirmativas deram oportunidade a essas pessoas, né,
que não entrariam porque mensalidade cara, são as pessoas que têm menos escolaridade, consequentemente elas vão ter menos oportunidade de trabalho e vão ter renda menor. Então, com essas políticas de ações afirmativas, nós percebemos um movimento de muitas pessoas entrando na universidade. E por meio da educação, a gente transforma a sociedade. Por quê? Porque a gente começa a abrir um consultório médico e vê uma pessoa negra sendo médico. Tem pessoas que ainda se espantam quando entra assim para se consultar e tem uma pessoa negra, né, sendo médico. A gente vê ainda, assim, de forma muito sutil, mas vê um negro sendo juiz, um negro sendo promotor, um negro sendo defensor. A gente há pouco tempo comemorou aí a questão da primeira negra protagonista do maior jornal do Brasil. Então, depois, bem mais de 500 anos depois, né, do descobrimento do nosso país, ou do... a gente pode usar outras palavras que não sejam descobrimento, né, a invasão, porque aqui já tinha uma população. A gente ainda comemora os primeiros, né? Mas isso não é algo pra gente nos entristecer, é algo pra gente continuar essa luta, essa militância. E eventos como esse nos ajudam a entender que é inacabado, que a gente precisa dar essa continuidade. Então, se eu não me vejo nesses espaços de poder, se eu não me vejo representada nesses espaços que as pessoas são bem-sucedidas, nesses cargos que são mais valorizados pela sociedade, o que acontece? Acontece alguns problemas psicológicos e emocionais. E aí eu te convido, né? Se você faz parte dessa população, você fazer essa autorreflexão. Né? Será se isso é meu ou será se isso é colocado pela sociedade? Porque depois que eu entrei na universidade, logo dentro da graduação, eu comecei a fazer pesquisa de iniciação científica. E minhas primeiras pesquisas foi sobre isso, sobre os aspectos psicológicos do negro no ensino superior. Por quê? Porque quando eu fui fazer estágio, eu percebi que lá na escola pública, a maioria das pessoas eram negras. E na faculdade que eu estudava, a maioria era branca. Então existia aí uma dicotomia. E aí eu queria saber o que é que passa na cabeça dessas pessoas em relação a sentimentos, a pensamentos, as emoções. Né? E como isso pode ser fortalecido para que essas pessoas que estão em condições desfavoráveis pelo sistema econômico, político, né, que a gente vive, como elas poderiam, apesar das injustiças sociais, passar para outros patamares, conquistar outros cargos. E foi assim que eu descobri, dentro desse processo de mergulho aí, vários teóricos que nos ajudam a compreender o tanto que o meio influencia na nossa forma de pensar, né? Por isso que a gente tem que sempre estar nos fortalecendo. Por isso que é bom, fica uma dica aqui, por isso que é bom ler biografia, né? Ler Barack Obama, ler Nelson Mandela, ler Martin Luther King, ler todos esses heróis negros, né? Essas pessoas negras que foram bem-sucedidas, porque eles nos apontam que também passaram por dificuldades e conseguiram ser bem-sucedidos nas suas trajetórias de vida e profissional. A gente tem que estar nos alimentando o tempo todo de essa questão de autoeficácia, de autorregulação, de resiliência. Logo depois que eu fiz o meu TCC, que foi sobre os aspectos do negro no ensino superior, eu tive a oportunidade de começar um mestrado. E nesse mestrado foi que eu comecei a pesquisar com mais profundidade ainda essa questão da resiliência. E aí eu descobri o quanto a resiliência é importante, né? É importante na nossa configuração, na nossa construção. E a resiliência, o que é resiliência? Resiliência é a capacidade de a gente organizar recursos internos, que são, por exemplo, autoestima, satisfação com a vida, a nossa espiritualidade, né? Tudo isso são conceitos que são construídos dentro de nós e que fortalecem nossa resiliência. E aspectos externos, que é, por exemplo,
a questão do suporte dos amigos, o suporte dos professores, por exemplo, a professora de inglês de vocês, trazendo esse movimento de trazer pessoas para falar, ela está fortalecendo a resiliência de vocês. Em algum momento vocês vão lembrar daquela professorinha lá no Piauí que falou sobre abolição inacabada, sobre resiliência e diz que nós somos capazes, mas capazes conscientemente dos obstáculos que temos que perceber durante nossa trajetória e ultrapassar para conseguir nossos objetivos de vida. Com certeza nossa trajetória é diferente, mas ela não tem que ser limitada. Por mais que a gente tenha as limitações de oportunidade, mas as que aparecerem para nós, a gente tem que agarrar com unhas e dentes. E vocês que já estão do Instituto Federal, já estão com um degrau a mais, porque já conseguiram entrar dentro de um lugar que prega e que faz um ensino de qualidade. E aí no meu mestrado eu consegui entrevistar 60 mulheres afrodescendentes que se autodeclararam afrodescendente, que é um desafio também dessa questão da identidade. Muitas pessoas não querem dizer que são negras porque sabem que na sociedade ser negro ainda é sinônimo de muito adjetivo pejorativo, infelizmente. Mas as que se autodeclararam negras participaram da minha pesquisa e elas conseguiram passar nessa pesquisa alguns aspectos que foram fundamentais para que elas fossem bem-sucedidas na vida, para que elas conseguissem alcançar realmente os seus patamares aí de desenvolvimento pleno, Que elas conseguissem vencer situações desafiadoras que elas também passaram durante a sua vida. Então eu estou procurando bem aqui um lugar que eu faço uma síntese desses aspectos psicológicos que são bem importantes assim para serem comentados, Porque vai falar desses aspectos. Então, na minha pesquisa ficou assim, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês os aspectos, e aí eu vou fazer aqui uma breve consideração sobre esses aspectos psicológicos que podem favorecer a nossa resiliência, a nossa afro-resiliência, para a gente continuar lutando por uma abolição que realmente dê os mesmos direitos a todas as pessoas no Brasil. Então aqui nesse ciclo fala da leitura corporal. Muitas vezes a gente tem que observar o ambiente para saber a hora de a gente se colocar, a hora de a gente falar, a hora de a gente se posicionar. Quem age muito no ímpeto, na impulsividade, não consegue ter habilidade social para conquistar seus objetivos. Então a gente tem que saber um pouco de assertividade, de falar da maneira e da forma correta. Quantas vezes a gente não viu uma pessoa negra combatendo a questão do racismo e falando não sei o quê, porque não é uma luta contra brancos e negros, não é uma luta contra brancos e negros, é uma luta contra a história, contra a herança deixada, Os brancos de hoje, eles não têm culpa nenhuma dessa desigualdade, eles têm a responsabilidade de também ter consciência para lutar por uma sociedade mais igual, Nesse tempo de pandemia, a gente viu com muita clareza, que a gente precisa cada vez mais lutar por igualdade social. Porque não adianta eu ganhar 30 milhões por ano, ter uma mansão, ter uma casa e não poder ir no supermercado, não poder ir no shopping, não poder ir no meu clube, não poder ir em lugar nenhum. Por quê? Porque a pandemia igualou todas as pessoas, no sentido de todas as pessoas estão cessadas de liberdade. E se todas as pessoas tivessem mais igualdade, com certeza essa pandemia apontaria números muito menores. Por quê? Porque as pessoas teriam mais chance de se guardarem e de evitar a multiplicação do vírus. Porque você morar numa casa grande com 3 pessoas é uma coisa, você morar num cômodo com 8 pessoas é outra coisa. Claro que nas comunidades, claro que nos lugares onde as pessoas têm que se aglomerar, a contaminação será maior. Então, quanto mais igualdade, mais justiça social, mais todas as pessoas têm direito até a uma proteção. Então, a gente tem que pensar assim, que não adianta, não é na força, não é na arrogância, não é, eu entendo, quando a gente é ferido, eu também já vivi experiências de racismo,
quando a gente é ferido, quando a gente sabe que alguém tenta nos humilhar pela cor da pele, realmente a gente sente uma raiva, mas não é com raiva, não é com ódio que a gente vai vencer essa guerra, né? Essa guerra da discriminação e do racismo. É com argumentos, é com empatia e é com ações como essa que a gente está tendo hoje que a gente pode sim virar um dia esse jogo. E aí a gente tem Nelson Mandela, né? Que sempre foi um pacificador e que nos ensina muito. Deixa a dica aí para vocês assistir o filme, ler a biografia, assistir o documentário, que ele nos ensina muito como através de pequenas ações como essa a gente vai conseguir girar esse movimento de fazer com que as pessoas tenham ações intencionais para diminuir o racismo no Brasil. E aí a pesquisa segue com a questão dessa leitura, de ler o ambiente, de ter autocontrole, né, diante das situações, da questão da empatia, de se colocar até no lugar de ignorância do outro, né? Um dia desse eu vi uma mãe falando assim: meu filho tirou tantos pontos no Enem, ele só não entrou porque teve um negro que roubou a vaga dele, né? Se não tivesse a cota, teria mais vagas e meu filho tinha entrado. Então, muitas vezes esses comentários são em cima mesmo de questões de ignorância, de falta de conhecimento, de como as vagas sempre foram, né, do filho dela e de toda aquela comunidade mais heterogênea. E as políticas veio para dizer: não, a universidade é pública, os recursos são públicos, tanto a lavandeira como o juiz contribuem com o mesmo imposto e todas as pessoas têm acesso. Então vamos partir esse bolo. Aqui ainda é um bolo mal repartido, né? Que as cotas são 10%. Mas vamos deixar uma representatividade aqui para que a gente possa mesclar mais essa sociedade. Então a gente tem que entender que muitas vezes é falta de empatia, né? De entender todo o contexto histórico, entender que nós estamos num Brasil que foi construído na base de muita violência, na base de estupros, na base de homicídio, de mortes, né? Eu li um livro agora recentemente que diz que até a rota dos tubarões mudaram depois que começou o crime da escravidão no Brasil. Os tubarões, eles seguiam os barcos que vinham da África, do continente africano para o Brasil, porque sabiam que ali ia ter carne humana, né? Porque foram mais de 300 anos e, em média, eram jogados 15 corpos por dia no mar. Morreu mais de 2 milhões de africanos durante todo o processo de escravidão. Então, falta muita empatia, né? E aí, como é que a gente desenvolve essa resiliência, essa afro-resiliência que eu falo aqui nessa pesquisa? Aí fala do outro construto, que é a questão do otimismo com a vida, a questão da análise do contexto, a questão da autoconfiança, de alcançar e manter pessoas. Sim, a gente tem que ter mentores, né? Se você tem dificuldade de fazer uma redação porque sua escolarização foi fraca, você tem que buscar fazer um curso no Senac, no Sebrae de redação, para poder fazer uma prova de mestrado, para poder sair do Instituto Federal e já ir para fazer um mestrado, alcançar. Então não adianta ficar colocando culpa no passado, não adianta. Por mais que você não tenha nenhuma culpa de ter uma escolarização que não foi favorável, você não deve colocar a culpa no passado. Você tem que buscar fechar as brechas no seu processo educativo para seguir em frente. E eu falo isso de cátedra, porque quando eu fui fazer meu mestrado, eu também tinha dificuldade de fazer uma dissertação. E aí eu fui fazer um curso de dissertação, aprender do beabá, como faz um tópico frasal, como faz um início, um desenvolvimento, uma conclusão. E aí, no meu mestrado, eram 658 pessoas disputando a 18 vagas. E eu passei em 17º. Então, não adianta ficar culpando o passado, né? A gente só tem que entender, ter essa indignação positiva, no sentido de sempre estar falando sobre isso, como estamos fazendo aqui, mas nada de querer colocar... eu não consegui chegar nos meus objetivos porque eu sou negro, porque eu estudei em escola pública, porque minha mãe era pobre, né? A gente tem sim como criar estratégias
para tentar ultrapassar por isso, né? Para buscar as oportunidades que a gente não teve de forma natural, da forma de direito. E para isso que é importante a gente alcançar e manter pessoas, né? Como é que eu fiz isso no mestrado? Eu fui participar de grupos de estudo na universidade. E esses grupos de estudos me levaram a pessoas que me ensinaram a fazer um projeto de pesquisa. E esse projeto de pesquisa me levou a ser aprovada na seleção do mestrado. E esse mestrado me levou a conhecer pessoas que poderiam me levar ao doutorado. E aí eu buscando, batendo na porta, falando da minha pesquisa, pedindo oportunidade, me deram oportunidade para fazer meu doutorado em Porto, Portugal. Então a gente precisa alcançar pessoas, a gente precisa ter uma rede, um network, para que a gente possa fortalecer, né, as nossas fragilidades e seguir em frente. Então quando a gente fala de afro-resiliência, a gente está falando disso tudo e também está falando de sentido de vida, né? Que é um dos pontos que eu acho mais importante aqui, ó. Sentido de vida. Deixa eu ver se eu foco aqui para vocês. Esse sentido de vida, hoje é uma coisa terapêutica, né? Porque quem tem sentido de vida tem menos questão de depressão, de ansiedade. Então, quanto mais propósito a gente tem na nossa vida, quanto mais a gente busca entender por que é que eu nasci, qual é a minha missão, qual é o meu propósito de vida, a gente consegue também superar as adversidades, as lágrimas e as dores que a gente tem no nosso processo de mobilidade social e educacional. Todos nós temos que buscar esse desenvolvimento, uma mobilidade educacional e profissional. E a gente busca isso através da educação. E através desse processo educativo a gente tem que superar todas essas barreiras que essa abolição inacabada nos deixou. Então, gente, era essa reflexão que eu queria deixar para vocês. Uma reflexão que vocês se fortaleçam nessa caminhada, que vocês nunca se curvem, nunca procurem culpados, que vocês sejam autores, sejam protagonistas das suas vidas, né? Que vocês um dia possam olhar para trás e dizer: não tive uma educação de qualidade, não tinha o suporte dos pais, porque meus pais estavam lutando pela nossa sobrevivência, mas consegui entrar no Instituto Federal. Depois lá me fortaleci, consegui fazer meu mestrado e consegui fazer meu doutorado. Hoje eu sou um profissional com as graduações que ajudam tanto a aumentar o meu salário, a ter um rendimento maior, mas também ter competência profissional, ter identidade profissional. Então, que vocês entendam que tem muito do outro, do governo do estado, mas também tem muito de vocês, né? Então, não deixe de olhar para trás quando vocês tiverem 40 anos, como é o meu caso, e terem essa sensação gostosa que eu tenho, de ter a certeza que eu fiz tudo que eu poderia fazer para poder alcançar os meus sonhos, os meus desejos, os meus anseios pessoais, profissionais, né? Então, que vocês busquem também sentido de vida, busquem fazer um planejamento, busquem ter metas diárias, metas a ser alcançadas, para que vocês consigam aí realizar seus sonhos e que sejam conscientes, né? Que não é a música de Titãs, né? Que fala quem acredita sempre alcança. Não é acreditando que a gente vai alcançar, não. É buscando essas oportunidades que nos foram roubadas, é buscando romper essas muralhas, esses muros que são nos colocados todos os dias. Tanto os muros externos, como a falta de oportunidade que acontece, quanto os internos, que é aquela vozinha que fica muitas vezes: tu não vai conseguir, isso não é pra ti, isso não é o teu lugar, tu não é tão boa assim, quem tu pensa que é pra estudar naquele lugar, quem tu pensa que é pra trabalhar naquela empresa. Então você silencia essa voz e diz: eu sou capaz, eu posso, eu sei ler e escrever, eu respiro, eu posso sim conseguir alcançar esse meu sonho profissional e acadêmico. Então muda a chave, muda o mindset, muda o pensamento para que você possa ser bem sucedido na sua trajetória e que você possa levar essa bandeira de sempre estar falando dessa consciência da nossa construção como nação e da consciência de como a gente tem que vencer os desafios por ter sido construído de uma forma tão violenta e tão desigual.
Essa é a minha reflexão que eu deixo para vocês. Muito obrigada, professora, pelo convite. Foi uma honra estar compartilhando um pouco dessas reflexões com vocês e que a gente possa se encontrar em outras oportunidades. Gratidão. Um beijo para todo mundo e maravilhoso evento aí para todos vocês.